Sabe, quando a gente pensa em transformação? Aquela coisa profunda mesmo. Sim, como comunidades inteiras que parecem se reerguer, ou então vidas que dão uma volta completa, né? Uhum. Histórias que impactam. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns relatos, alguns estudos também, que descrevem o papel da fé, especificamente a fé cristã e as ações que vêm dela. Como motores de mudança, né? Exatamente, como catalisadores dessas mudanças que a gente vê por aí. Então, o nosso foco aqui vai ser analisar bem de perto como a fé cristã é mostrada, sabe? Nessas fontes que a gente recebeu. Certo? Como ela atua como essa força transformadora. Tanto no coletivo quanto no individual, imagino. Isso. Vamos olhar para o impacto na comunidade, através de projetos sociais que alcançam muita gente, e também para aquelas jornadas mais pessoais, sabe? Histórias de superação. Sim, superação de vícios, doenças, crises existenciais bem profundas mesmo. E olha, o material que a gente tem para essa análise é bem variado. Que tipo de material? Tem artigos que detalham ações sociais, mostram resultados concretos, tem estudos acadêmicos que olham essa ligação entre recuperação, tipo vício, e espiritualidade, Interessante. e tem testemunhos pessoais muito fortes. Histórias de conversão, gente que saiu de dependência química pesada. Nossa. Até gente que relata ter saído de práticas como o satanismo, ou que fala de curas assim, que desafiam a explicação mais comum. Material bem intenso, então. Bastante. Então, a nossa missão aqui é tentar entender, a partir do que essas fontes contam, qual o significado e o impacto que são atribuídos a essa fé, entende? E as ações que nascem dela? Exato, olhar as diferentes perspectivas, as experiências que são relatadas. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá, por onde começamos? Comunidade. Isso, vamos começar pela transformação nas comunidades. Como a fé, segundo o que a gente leu, não fica só na ideia, sabe? Ela vira ação social concreta. O botar a mão na massa. Exato. Tem um artigo que a gente viu, o título é Descubra como ações cristãs transformaram comunidades. Ele ilustra bem isso. E o que ele descreve? Descreve como igrejas, organizações com essa inspiração cristã, se mobilizam para enfrentar problemas sociais bem de frente. Sim, e o que chama atenção nessas descrições, pelo menos para mim, é essa ligação muito direta, né? Entre o que se acredita e o que se faz no dia a dia. Totalmente. As fontes mostram que princípios da Bíblia, tipo aquele mandamento famoso, amar ao próximo, que está lá em Mateus, Sim, Mateus 22:39. esse mesmo, ele não é visto só como uma obrigação moral, mas como a força que impulsiona tudo isso. Uma expressão da fé na prática. Exato. Uma busca ativa por solidariedade, por condições mais justas para todo mundo. E os exemplos de como isso acontece são muitos, viu? Pelos relatos. A gente vê desde coisas mais emergenciais, tipo distribuição de comida, roupa. Ajuda básica, né? Isso. O artigo até cita o trabalho dos Amigos do Bem. É uma ONG conhecida, né? Que atua há muitos anos lá no sertão nordestino. Sim, um trabalho impressionante com crianças e jovens em situação de pobreza extrema. Exatamente. Essa parte da assistência mais imediata. Mas imagino que não pare por aí, né? Não, e é isso que as fontes também mostram com muita força. Um foco na mudança a longo prazo. Interessante. Tem uma aposta clara em educação, em capacitação profissional, sabe? Como ferramentas para tentar quebrar ciclos de pobreza de um jeito mais sustentável. Faz todo sentido. Educação como caminho para a autonomia. É verdade. Mencionam projetos como o ERE, lá no Rio, que trabalha com crianças e jovens que vivem em áreas de muita violência. O Instituto da Oportunidade Social, que prepara jovens para o mercado de trabalho. O Favela, que incentiva o empreendedorismo nas comunidades. São exemplos dessa visão. Ou seja, não é só dar o peixe, é ensinar a pescar, como diz o ditado. Exatamente. Não é só ensinar, é criar caminhos reais mesmo para a pessoa se desenvolver, ter autonomia. E essa abordagem mais completa, ela se conecta com uma ideia que eu vi numa das fontes. Qual? Aquela das 7 áreas da vida. Já ouviu falar? Pessoal, social, familiar, cultural. Ah, sim. Profissional, financeiro, espiritual. Isso. Sugere uma visão mais holística, né?
Onde a fé e a ação se juntam para promover um bem-estar mais completo. Não só aliviar a necessidade material. Mas fortalecer a pessoa em todas as dimensões dela. É uma busca por dignidade, por fortalecer a pessoa como um todo. E essa visão mais integral também aparece no apoio à saúde. Mencionaram uma colaboração com o GRAACE, por exemplo. Que apoia crianças com câncer, né? Isso. E até em coisas mais estruturais, como projetos de microfinanciamento. O artigo cita um chamado O Caminho Ideal. Para ajudar pequenos empreendedores a crescer? Sim, ou até projetos de saneamento básico, como um da PNG, Água Pura para Crianças, que leva água potável para onde não tem. Olha só, a abrangência é enorme, então. Muito grande. O que eu acho fascinante é justamente isso. A amplitude do que é considerado ação cristã nessas fontes. Vai do cuidado individual até o desenvolvimento da comunidade toda. Verdade. E outro ponto que se destaca é a colaboração. Como assim? Mencionam redes como o Mapa do Acolhimento, que junta advogadas e psicólogas voluntárias para ajudar mulheres que sofrem violência. Um foco bem específico em grupos vulneráveis. Nossa, que importante. E também exemplos de união entre diferentes igrejas cristãs, tipo no Pacto pela Infância ou naquela campanha histórica do soro caseiro, lembra? Lembro. Salvou muitas crianças. Exato. Isso sugere que, para essas fontes, juntar forças potencializa muito o impacto. A união faz a força, literalmente. E essa amplitude vai até para a área cultural, né? Mencionaram projetos culturais como ferramenta de inclusão, de expressão. Quais? O artigo cita o coro LGBTQIA+, da Rocinha, e um projeto chamado Arte nas Vielas da Maré. Interessante. Mostra que a visão de transformação social que essas fontes descrevem é bem multifacetada. Toca diferentes aspectos da vida na comunidade. Com certeza, o objetivo que fica claro nessas descrições vai muito além da caridade simples. É uma busca por dignidade, por inclusão, por fortalecer os laços entre as pessoas. E superar a vulnerabilidade de um jeito que dure. Isso. É a fé se mostrando não só em palavras, mas em ações concretas que querem restaurar e elevar a vida da comunidade. E essa ideia de restauração leva a gente do coletivo para o individual, né? Exato. Uma das fontes acadêmicas que a gente analisou traz um conceito bem chave: ressignificação. Ressignificação. O que seria isso exatamente? Basicamente, é como a fé pode ajudar alguém a dar um novo sentido para a própria história. Principalmente para aquelas partes difíceis, tipo o vício, um trauma. Ah, entendi. O estudo sugere que a experiência religiosa dá uma nova lente para a pessoa entender o passado e construir um futuro diferente. Esse conceito é fundamental mesmo para entender as histórias pessoais que a gente tem nas fontes. Sem dúvida. Não é apagar o passado, né? Mas é reinterpretar. À luz de uma nova crença, de uma nova esperança. Encontrar um propósito até no sofrimento. E olha, temos um exemplo muito forte disso na história da pastora Andréia de Jesus. O vídeo que a gente viu detalha bem a trajetória dela. E como essa trajetória? É de extremos, sabe? Segundo o relato dela, começa numa infância descrita como muito difícil, com abuso, violência por parte do padrasto. Nossa. Ela busca um refúgio na igreja, mas aí, com os 15 anos, ela relata que foi acusada injustamente por um pastor. Acusada de quê? O relato não detalha, mas diz que foi algo que a fez se sentir muito humilhada e aí ela fugiu de casa. Puxa. E aqui já tem um ponto interessante, né? Que outras fontes também mostram. Qual? A comunidade de fé, ela pode ser esse lugar de acolhimento, mas às vezes também pode ser fonte de julgamento, de incompreensão, como ela descreve nessa experiência inicial. Exatamente. É uma faca de dois gumes, às vezes. E a partir dessa fuga, o relato dela descreve uma queda muito rápida, muito profunda. O que aconteceu? Ela fala de envolvimento com religiões afro-brasileiras, umbanda, candomblé, menciona homossexualismo, participação em assaltos lá em Florianópolis, tráfico de drogas. Muita coisa. E um vício crescente em cocaína. Chegou num ponto que ela voltou para São Paulo com a intenção declarada de matar o padrasto. Meu Deus. E ela fez isso? Não. Ela conta que não chegou a fazer. Mas a intenção estava lá. E a queda continuou, se intensificou. Como? O testemunho fala de um vício devastador em crack. Ah, o crack. Ela descreve ter chegado a usar quantidades enormes por dia, coisa de dezenas de pedras. Isso levou ela a perder tudo. Casa, família, dignidade. Foi pra rua. Foi.
viver nas ruas, na Cracolândia, em São Paulo. A saúde dela ficou completamente destruída, chegou a pesar pouquíssimos, uns 30 e poucos quilos. Que situação terrível. E ela relata ter sofrido rejeição extrema, violência física brutal de traficantes por ter roubado no lugar errado, teve overdoses, doenças graves como tuberculose. Nossa. Chegou a beber etanol, perdeu todos os dentes por causa da droga. É um quadro, assim, de sofrimento e degradação no limite. Uma descrição de quase aniquilação total da pessoa. E aí, como ela saiu disso? Quais foram os pontos de virada que o relato descreve? Olha, alguns elementos aparecem com muita força e outras fontes até corroboram isso. O primeiro, ela fala muito da persistência da fé e da oração da mãe dela. Naquela frase, mãe de joelho, filho de pé. Exatamente essa, a ideia da intercessão constante como um fator ali presente. Entendo. E que mais? Outro momento que ela destaca como crucial foi a intervenção de uma sobrinha pequena, de 9 anos. Uma criança. Sim, a menina teria tido um sonho com ela num caixão e insistiu muito para ela ir num retiro religioso, um tal de encontro com Deus. E esse confronto com a ideia da morte mexeu com ela. Parece que sim, foi um gatilho. Ela mesma conta que, durante um dos espancamentos que quase a mataram, ela clamou a Deus pedindo uma chance. Um pedido de socorro no limite. Exato. E a experiência nesse retiro, o encontro com Deus, mesmo ela resistindo no início, ela admite que usou droga escondida lá. Mesmo assim. Mesmo assim, ela descreve como um divisor de águas. E teve um momento simbólico logo depois que ela conta como a virada definitiva. Qual foi? Ela foi tentada a usar crack de novo, mas sentiu o cadeado da casa onde guardava as coisas pegar fogo na mão dela. Como assim pegar fogo? Ela interpretou como um sinal divino, sabe? Para não voltar atrás. Um freio poderoso contra o impulso do vício naquele momento. A fé agindo de forma muito concreta ali. Muito. E depois desse ponto, ela enfatiza muito o papel da comunidade de fé. A igreja que acolheu ela, Emanação em Células, a pastora Gislene, ela tinha recaídas, dificuldades no começo. Isso é fundamental, né? E bate muito com o que o estudo acadêmico que a gente viu aponta. Que seria? Que a comunidade religiosa funciona como esse suporte social vital. Oferece aceitação, novas amizades, um ambiente com estrutura que ajuda a pessoa a reconstruir a vida. Sim. Para muitos adictos naquele estudo, a igreja foi a primeira e às vezes a única rede de apoio que eles buscaram ou encontraram. Faz sentido. Além disso, a fé dá um novo código moral, né? E pode funcionar como o estudo chama de ego auxiliar. Ego auxiliar. É, como se fosse uma força extra para a pessoa lutar contra a tentação. Um apoio interno. Entendi. E a história dela não acaba ali na conversão, né? Não. Não, ela faz questão de dizer que a luta contra a tentação continuou depois daquilo. Mostra que a recuperação é um processo, não é mágica. Uma jornada. Sim. E o tema do perdão é muito forte na história dela. Culmina com ela hoje cuidando do mesmo padrasto que, segundo o relato, a abusou na infância. Espera aí. Ela cuida dele hoje? É o que ela relata. É a tal da ressignificação na prática, né? O passado de dor sendo transformado numa missão de cuidado no presente. Nossa, que transformação radical, de fato. Muito. E essa dinâmica de encontrar na fé um novo sentido, uma força para superar o passado, ela aparece em outras histórias das fontes também, né? Mesmo que de formas diferentes. Sim, sim. Tem o relato da Gabriela Vences, por exemplo. O que ela conta? Ela diz que se envolveu com satanismo, buscando algum tipo de poder, de pertencimento, mas sentiu um vazio que não passava, sabe? Mesmo com festas, bebidas. E a fé entrou aí. Ela descreve que encontrou em Cristo o preenchimento para esse vazio existencial. Foi uma busca mais interna, talvez. Interessante o contraste, né? A crise da Andreia foi muito marcada por coisas externas, vícios pesados. A da Gabriela parece mais centrada nessa busca por significado, um vazio interior. Exato. Mostra como a fé pode responder a diferentes tipos de busca, de sofrimento. Faz sentido. O que mais? Temos também a narrativa de uma mulher chamada Miranda. E a história dela? Ela sofria de uma doença física que os médicos não conseguiam diagnosticar nem curar. Ela começou a associar essa doença com as práticas dela no candomblé. Há uma conexão espiritual com a doença. Isso. E ela descreve que encontrou não só a cura física, mas também o alívio para o que ela chama de dor da alma quando se converteu a uma igreja evangélica. Uma libertação completa, segundo ela. Exatamente.
Aqui a gente vê outro tema que aparece bastante nas fontes, principalmente naquela fonte 7. Qual? Essa conexão entre o sofrimento físico e o espiritual. Para Miranda, a fé não só deu uma explicação para a doença dela, mas ofereceu um caminho para a cura integral, corpo e alma. Uma nova forma de entender a diversidade. Exato. A fé fornecendo um novo quadro para interpretar o que acontece na vida. E para mostrar que não é só num tipo de igreja, a comunidade católica Presença também compartilha testemunhos parecidos nas suas publicações. Tipo o quê? Pessoas que relatam ter superado doenças graves, como câncer, depois de se apegarem à fé. A história de uma ex-praticante de candomblé, que encontrou paz e sentido no catolicismo. Gente descobrindo vocação para a vida missionária depois de experiências espirituais. Então, é um fenômeno amplo dentro do cristianismo. Parece que sim, pelos relatos. Se a gente conecta tudo isso, o quadro geral que emerge, tanto dos testemunhos quanto dos estudos, é bem claro, né? Qual seria? A fé é descrita como essa fonte poderosa de sentido para a vida, de força para continuar lutando, seja contra vício, doença, crise existencial, Um novo referencial moral também. sim, e o suporte emocional e social que é vital. Ela parece preencher vazios, oferecer esperança e um caminho que é percebido como de redenção, de reconstrução da vida. E além dessa transformação, que é mais um processo, né? Algumas fontes descrevem momentos que são vistos como intervenções divinas mais diretas, até instantâneas. Curas, milagres. Isso, incluindo curas. Tem um exemplo que vem de uma notícia sobre a Conferência Dunamis. É um evento cristão grande que aconteceu em São Paulo, acho que em outubro de 2025. Certo. E o que a notícia relata, ela menciona alegações de curas físicas que teriam acontecido lá durante o evento, descreve uma mulher que teria se levantado da cadeira de rodas e começado a andar, Sério. e outra que teria largado as muletas depois de um momento de oração e saiu correndo pelo local sem dor. É o que a notícia diz. Uau! Esses relatos se encaixam naquelas correntes do cristianismo que acreditam muito na continuidade dos dons de cura, né? Nos milagres acontecendo hoje. Exato. Para quem vive e testemunha isso, deve ser uma prova muito tangível da intervenção divina. Com certeza. E essa mesma notícia da Dunamis traz também o testemunho de uma moça, Natália Bias. O que ela conta? O dela não é uma cura física instantânea, mas ela compartilha que foi numa conferência Dunamis anterior que começou o processo de cura dela de uma depressão profunda. Ah, uma cura emocional. Isso. E de pensamentos suicidas. É uma cura mais processual, mas que ela também atribui totalmente à experiência de fé que ela teve naquele ambiente. Sim, isso se conecta com o que a gente já viu nas outras histórias e no estudo acadêmico, né? De que forma? A fé e a oração aparecem como recursos poderosos, tanto para a cura física quanto para a emocional, para a psicológica. Verdade. O estudo sobre recuperação, a fonte 3, até destaca a oração como um recurso terapêutico importante. Os participantes em recuperação mencionavam muito isso como fonte de força, de consolo. E as fontes ligam essas experiências não só à fé individual, mas também à força da oração coletiva, né? Daquela atmosfera de fé, de esperança que se cria nesses eventos, nessas comunidades. Exatamente. O poder da crença individual somado à força do coletivo. Então, se a gente for tentar amarrar os pontos principais que saíram dessas nossas fontes. Vamos lá. A fé cristã é mostrada nelas de forma bem consistente como uma fonte potente de esperança, Certo. que oferece não só consolo, mas também uma estrutura moral, social e uma comunidade de apoio. Um pacote completo, digamos assim. É. E essa combinação toda parece ser um motor, né? Tanto daquelas ações sociais transformadoras que a gente viu no começo, Sim. quanto dessas reviravoltas pessoais impressionantes em vidas que estavam passando por adversidades extremas. Exatamente. As conclusões daquele estudo acadêmico, a fonte 3, sobre os adictos em recuperação, são muito claras nisso. O que ele conclui? Para uma parte bem significativa dos entrevistados, a fé foi considerada essencial para a recuperação. Não foi só uma ajuda, foi essencial. Entendi. Ela deu um novo sentido para a vida deles. Deu força para lutar contra o vício todo dia e permitiu uma reestruturação social que foi crucial. As novas amizades, o apoio na comunidade religiosa. E tem aquele dado interessante que você mencionou. Sim, que para muitos deles, a igreja foi a primeira e, às vezes, a única tentativa de buscar ajuda e recuperação. Isso diz muito sobre o papel que ela pode ter. É verdade.
Mas é importante a gente não simplificar demais, né? Como assim? As fontes também mostram que a experiência religiosa tem suas complexidades. O próprio testemunho da pastora Andréia, que é tão forte, Uhum. ele revela o outro lado. Aquela experiência dolorosa de ter sido julgada, rejeitada, humilhada publicamente por gente da própria igreja dela, lá no início. É verdade, ela passou por isso também. Mostra que a comunidade de fé também pode falhar, pode ferir. Não é um paraíso perfeito. Sem dúvida. E aquele outro estudo sobre conversão e sofrimento, a fonte 7, também toca nesse ponto. O que exatamente? Menciona o potencial sentimento de culpa ou de pressão que pode existir em alguns contextos religiosos. E isso pode ser um peso a mais para quem já está lutando com os próprios problemas. Então não é um quadro só positivo, isento de desafios internos. De forma alguma. Então a fé, do jeito que é apresentada aqui, parece ser menos um evento mágico, sabe? E mais uma jornada contínua, um processo de desenvolvimento pessoal, espiritual, com altos e baixos. Exatamente. E aí a gente volta para aquela ideia da ressignificação. Sim, As fontes sugerem que a fé ajuda a pessoa a reinterpretar o passado difícil, a reconstruir a própria identidade, a projetar um novo futuro com base em valores e esperanças que são renovadas. mas é um processo. Não é como ligar um interruptor. Não mesmo. E isso até levando uma questão importante, né? Sobre como essa reconstrução da narrativa pessoal acontece de verdade, na prática. Que questão seria essa? Qual o peso de cada coisa? Da crença individual forte, do apoio da comunidade, das práticas religiosas concretas, como tudo isso se junta nesse processo de se reerguer? É uma boa pergunta. Então, resumindo o que a gente viu, o que tudo isso significa? Uhum. Nessa nossa exploração, a gente viu como a fé cristã e as ações que vêm dela são retratadas nas fontes como agentes poderosos de mudança. Sim, Vimos relatos de comunidades inteiras sendo impactadas por projetos sociais que focam em dignidade, em desenvolvimento. certo. E ouvimos histórias individuais de transformação radical. Pessoas que, segundo os testemunhos, superaram vícios profundos, doenças, traumas, crises existenciais através desse encontro com a fé. E talvez um pensamento final para a gente refletir, com base nisso tudo que a gente conversou. Manda? Seja justamente pensar nessa alquimia complexa. Como é que a crença individual profunda, aquela convicção íntima que a gente vê em tantos testemunhos, como ela se mistura com o apoio tangível prático de uma comunidade engajada. Seja nos projetos sociais ou no acolhimento de alguém como a Andréia. Exato, e como isso se junta com a ação concreta. Seja ação voltada para o bem comum ou para o cuidado pessoal, como a Andréia cuidando do padrasto hoje. Como essas peças se encaixam? É uma dinâmica interessante. Ou, olhando por outro ângulo, como a construção de uma nova história de vida, uma nova narrativa pessoal, ancorada nessa fé, permite que as pessoas não só sobrevivam ao sofrimento passado, Mas que deem um novo significado a ele. exatamente, transformar a dor em testemunho, a queda num impulso para ajudar outras pessoas. Encontrar um propósito renovado no presente. Ressignificar de novo. Isso. As fontes que a gente analisou sugerem que é nessa interação dinâmica, fé pessoal, comunidade ativa, ação prática e uma nova forma de contar a própria história que talvez resida esse poder transformador que foi descrito de forma tão viva.